Os 10 mandamentos do apostador. Phil Bull, criador do Timeform, foi um dos maiores apostadores da Inglaterra. Tanto assim de ganhar bastante que foi proibido de jogar. Ou seja, os bookmakers na época não queriam mais aceitar o jogo dele. O período de 1943 a 1975, Phil Bull acumulou uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. E aí, os banqueiros, os bookmakers, não quiseram mais aceitar o jogo dele. Então ele publicou na Inglaterra os 10 mandamentos do apostador. O primeiro mandamento é: vá às corridas para ver os cavalos e não as pessoas. Segundo, veja os cavalos no paddock. Terceiro, confirme no canter o que os cavalos já lhe informaram no paddock. Quarto, esse muita gente vai ficar doído. Jockeys e treinadores, e eu vou incluir aqui os proprietários também, são sempre os piores informantes, porque tem muitos deles que são bastante enfeitados. Quinto, tente entender os cavalos e o turf de modo geral antes de arriscar o seu dinheiro. Ou seja, tente entender, compreender o que é o páreo, a chamada do páreo, a distância, a genética, tudo do cavalo, tudo para que você consiga fazer uma boa indicação e, logicamente, uma boa aposta. Sexto mandamento: só aposte alto quando o rateio é maior do que devia ser. Isso é lógico também, né? Hoje vale a pena julgar, tá dando uma pule boa. E vamos nessa. Sétimo, tenha presente que, a longo prazo, apostando alto em todas as reuniões, você é um homem morto. Não aposte alto, aposte com certeza nas pules boas. Olha o sexto mandamento. Oitavo, o condicionamento físico dos cavalos, a habilidade dos jockeys, o número da baliza na largada, o estado da pista, a distância do páreo e os méritos de cada animal indicam sempre quem ganha e quem perde. Isso também pode ser traduzido por enturmação, colocação do cavalo, os que são ligeiros, os que são carroções, os que gostam de largar por dentro, ou seja, observação do apostador no páreo. Nono, nunca acredite nas 5 falácias seguintes. Quais são as falácias? Primeiro, de que não se joga favorito. Deve-se jogar favorito quando for conveniente. Segundo, de que uma aposta só é realmente boa se puder ser defendida. O que é essa defesa? Essa defesa seria o placer com a dupla. Ah, se ele não chegar, jogo na trifeta. Nada disso vale. Terceiro, de que a sorte conta decisivamente nesse jogo. Isso está errado, isso aqui não é roleta, isso é jogo de cavalo, é retrospecto, é condicionamento físico de animal, são atletas. Quarto, de que existem sistemas desenvolvidos em computador. Essa é outra falácia. Se fosse assim, todos hoje os internautas, os informaltas, todos ganhariam. Não é verdade. E a quinta, de que o retrospecto do páreo indica sempre quem vai ser o primeiro. Se fosse assim era fácil, era só pegar os catedráticos de apontamentos de retrospecto e todos ganhariam. E por último, o 10º mandamento: nunca se permita correr atrás dos eventuais prejuízos, nem apaixonar-se por um determinado cavalo. Ou seja, se está no buraco, nesse dia você vai ficar no buraco. Não tente uma pule salvadora julgando aquilo até que você não tem. E também, apaixonar-se por um determinado cavalo, achar que aquele cavalo vai ganhar toda a corrida, nem sempre ele vai vencer. Os 10 mandamentos do apostador. Phil Bull, criador do Timeform, foi um dos maiores apostadores da Inglaterra. Tanto assim de ganhar bastante que foi proibido de jogar. Ou seja, os bookmakers na época não queriam mais aceitar o jogo dele. O período de 1943 a 1975, Phil Bull acumulou uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. E aí,
os banqueiros, os bookmakers, não quiseram mais aceitar o jogo dele. Então ele publicou na Inglaterra os 10 mandamentos do apostador. O primeiro mandamento é: vá às corridas para ver os cavalos e não as pessoas. Segundo, veja os cavalos no paddock. Terceiro, confirme no canter o que os cavalos já lhe informaram no paddock. Quarto, esse muita gente vai ficar doída. Jockeys e treinadores, e eu vou incluir aqui os proprietários também, são sempre os piores informantes, porque tem muitos deles que são bastante enfeitados. Quinto, tente entender os cavalos e o turf de modo geral antes de arriscar o seu dinheiro. Ou seja, tente entender, compreender o que é o páreo, a chamada do páreo, a distância, a genética, tudo do cavalo, tudo para que você consiga fazer uma boa indicação e, logicamente, uma boa aposta. Sexto mandamento: só aposte alto quando o rateio é maior do que devia ser. Isso é lógico também, né? Hoje vale a pena jogar, tá dando uma pule boa. E vamos nessa. Sétimo, tenha presente que, a longo prazo, apostando alto em todas as reuniões, você é um homem morto. Não aposte alto, aposte com certeza nas pules boas. Olha o sexto mandamento. Oitavo, o condicionamento físico dos cavalos, a habilidade dos jockeys, o número da baliza na largada, o estado da pista, a distância do páreo e os méritos de cada animal indicam sempre quem ganha e quem perde. Isso também pode ser traduzido por enturmação, colocação do cavalo, os que são ligeiros, os que são carroções, os que gostam de largar por dentro, ou seja, observação do apostador no páreo. Nono, nunca acredite nas 5 falácias seguintes. Quais são as falácias? Primeiro, de que não se joga favorito. Deve-se jogar favorito quando for conveniente. Segundo, de que uma aposta só é realmente boa se puder ser defendida. O que é ser defesa? Essa defesa seria o placer com a dupla. Ah, se ele não chegar, jogo na trifeta. Nada disso vale. Terceiro, de que a sorte conta decisivamente nesse jogo. Isso está errado, isso aqui não é roleta, isso é jogo de cavalo, é retrospecto, é condicionamento físico de animal, são atletas. Quarto, de que existem sistemas desenvolvidos em computador. Essa é outra falácia. Se fosse assim, todos